Oi, oi, amados e amadas estudantes da luz. Aqui é Carol Diamond, trazendo mais uma leitura para você hoje do livro Sua Fé, Sua Fortuna, da coletânea de O Despertar da Consciência de Neville Goddard. Continuamos nesse livro, Sua Fé, Sua Fortuna, no capítulo 14. E a gente já está caminhando mais para o fim dessa leitura e vivendo aí grandes transformações a partir desse conhecimento. Vamos lá? Vamos juntos? Capítulo 14, a verdadeira circuncisão. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio das mãos humanas, mas pela circuncisão feita por Cristo. Colossenses 2, versículo 11. A circuncisão é a operação que remove o manto que esconde a face da criação. A circuncisão física nada tem a ver com a espiritual. O mundo inteiro poderia ser circuncidado fisicamente e ainda continuaria imundo e cego, e liderado por cegos. Os circuncidados espiritualmente tiveram o manto da escuridão removido e reconhecem-se a si mesmos como sendo Cristo a luz do mundo. Deixe-me agora executar uma operação espiritual em você, leitor. A circuncisão é realizada no 8º dia após o nascimento, não porque este dia tem um significado especial, ou porque, de qualquer forma, difere de outros dias, mas sim porque o 8º algarismo é representado por uma figura que não tem nem começo nem fim. Além disso, os antigos simbolizavam o número 8 como uma ligação do interno ao externo, o elo onde se origina o mistério da criação. Então, o segredo da operação no 8º dia está em manter-se de acordo com a natureza deste ato, que é realizado para revelar a face eterna da criação, esta força imutável, de onde todas as coisas começam e terminam, e que ainda continuará a ser eterna, mesmo quando todas as coisas deixarem de existir. Esta força misteriosa é a sua consciência de ser. Neste exato momento, você está ciente de sua existência e você está ciente de existir como pessoa. A sua pessoa é o manto que te esconde do ser que você é realmente. Pois antes de qualquer coisa, primeiro você é consciente de existir. Depois é que você vem a ser consciente de ser homem. Depois que o manto do homem é colocado sobre a sua face, é que você passa a se tornar consciente de ser um membro de uma certa família, de uma nação, etnia, credo e etc. O manto a ser removido na circuncisão espiritual é o manto do homem. Mas antes que isso possa ser feito, você deve cortar as suas aderências de raça, nação, família e assim por diante. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e mestre, mas somente Cristo, que está em tudo e é tudo. Colossenses 3, versículo 11. Você deve deixar pai, mãe e irmão para seguir-me. Para isso, você deve parar de identificar-se com essas divisões e concepções, tornando-se indiferente a tais rótulos. A indiferença é a faca que corta, o sentimento é o laço que une. Quando você conseguir olhar para a humanidade como uma grande irmandade sem distinção de raça ou credo, então você saberá que você se separou dessas aderências. Ao cortar estes laços, tudo o que ainda separa do seu verdadeiro ser é sua crença de que você é homem. Para remover este último manto, você deve abandonar a sua concepção de si mesmo como homem, reconhecendo apenas a existência do seu ser. Em vez da consciência de que eu sou homem, deixe que exista apenas o eu sou, sem face, sem forma e sem imagem. Você estará espiritualmente circuncidado quando a consciência do homem for removida e a consciência incondicionada de ser for revelada como a eterna face da criação, uma presença onisciente, sem rosto e sem forma. Então, descoberto e despertado, você irá conhecer e declarar: eu sou Deus e além de mim, esta consciência não há outro. Este mistério é contado simbolicamente na história bíblica de Jesus quando ele lavou os pés dos seus discípulos. No 13º capítulo de João está registrado que Jesus colocou de lado suas vestes e pegou uma toalha e cingiu-se com ela. Então, depois de lavar os pés dos discípulos, ele lhes limpou com a toalha que o estava cingindo. Pedro recusava aceitar que o mestre lavasse seus pés por achar-se indigno desta honra. Mas lhe foi dito que, a menos que os seus pés fossem lavados, ele não teria parte alguma com Jesus. Então, ao ouvir isso, ele rogou: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus:
Aquele que se banhou não necessita lavar senão os pés, pois no mais está tudo limpo. O senso comum diz a você, leitor, que um homem não pode ficar completamente limpo só porque os seus pés foram lavados. Com isso, você pode descartar essa história e considerá-la fantasiosa, ou então você pode procurar pelo significado por detrás dela. Todas as histórias da Bíblia são um drama psicológico que ocorre na consciência do homem, e esta não é uma exceção. Esta lavagem dos pés dos discípulos é uma história oculta da circuncisão espiritual, ou da revelação dos segredos do Senhor. Jesus representa o Senhor. Foi dito a você que o nome do Senhor é Eu Sou, Jesus. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Isaías 42, versículo 8. A história afirma que Jesus estava nu, exceto por uma toalha que cobria sua cintura ou seus segredos. Jesus, ou Senhor, simboliza sua consciência de ser, cujos segredos estão escondidos pela toalha, a concepção do homem. Os pés simbolizam o entendimento que deve ser levado pelo Senhor. Pessoal, vou continuar. Tive um probleminha aqui com o microfone e me perdi onde eu parei, então vou retomar um pedacinho aqui que eu acho que eu estava lendo ele, tá? Jesus, ou Senhor, simboliza sua consciência de ser, cujos segredos estão escondidos pela toalha, a concepção do homem. Os pés simbolizam o entendimento que deve ser lavado pelo Senhor, para que todas as crenças humanas ou concepções de si mesmo sejam limpas. Quando a toalha é removida para secar os pés, os segredos do Senhor são revelados. Em suma, a remoção da crença de que você é homem revela em sua consciência a face da criação. O homem é a pele que esconde a face do Criador. Eu sou o Senhor escondido pelo manto do homem. Capítulo 15. Eu não vou fazer considerações desse capítulo, da verdadeira circuncisão. Acho que está tão claro, né? Assim, vou pincelar uma coisa aqui, que é deixar, quando ele fala de lavar os pés, né, limpar as nossas crenças, limpar aquilo que a gente tem consciência de ser. O pé ele é o nosso comando, é o comando do nosso corpo, né? Tem a reflexologia, que são aquelas massagens na sola dos pés, e, se eu não me engano, é oriental essa massagem, né? Cada ponto do pé identifica uma parte do nosso corpo. Então, tudo está conectado, tudo está interligado. As nossas crenças, elas devem ser limpas, devem ser lavadas para que a gente possa trazer um novo significado para essa consciência de ser. Quando eu tiro a toalha, revela os segredos, né? Quando eu tiro a toalha para enxugar os pés, os segredos são revelados. Então cai aquele véu da ilusão, cai aquele véu, aquela verdade que a gente conhece como verdade e vem a verdade essencial, a verdade absoluta, né? Capítulo 15. O intervalo de tempo. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Jesus, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou para preparar-vos lugar. E se eu for para vos preparar o lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e desde já o conheceis e o tendes vistos. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E respondeu-lhes Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por sua causa, por causa das suas próprias obras. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 1 ao 15. O em mim em que você deve acreditar é a sua consciência, o eu sou, pois este é Deus.
Esta é também a casa do Pai, que contém dentro de si todos os possíveis estados de consciência. Cada estado condicionado da consciência é chamado de morada. Este diálogo sempre acontece dentro de si mesmo. O seu eu sou, a consciência incondicionada, é o Jesus Cristo que fala ao ser condicionado, ou a consciência de João da Silva, a afirmação eu sou João. Do ponto de vista espiritual, refere-se a duas pessoas, ou seja, Cristo, o eu sou, e João. Então eu vou preparar um lugar para você, movendo o seu estado de consciência atual para o estado desejado. Esta é uma promessa de seu Cristo, ou a sua consciência de ser, a sua atual concepção de si mesmo, avisando que você vai deixar a sua consciência atual para se apropriar de outra. O homem é tão escravo do tempo que, quando ele se apropria de um estado de consciência que ainda não é visto pelo mundo, se esse estado apropriado não se expressar imediatamente como realidade, o homem logo perde a fé em sua reivindicação, e então ele imediatamente a descarta e retorna ao seu antigo estado estático de ser. Devido a esta limitação do homem, eu vejo ser muito útil se determinar um intervalo de tempo ao se fazer essa jornada à mansão preparada. Espera-me um pouco mais e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Jó 36, versículo 2. Nós temos em catálogo todos os diferentes dias da semana, meses e estações do ano. Sendo assim, por que você e eu frequentemente costumamos dizer hoje o dia está parecendo domingo, ou parece segunda-feira, ou parece sábado, etc. Também às vezes dizemos, parece que o ano só começa depois do carnaval. Isso é prova concreta de que você e eu temos sentimentos associados ao passar do tempo, aos eventos e aos diferentes dias, meses e estações do ano. Por causa desta associação, nós podemos, a qualquer hora, viver conscientemente no dia ou período que nós escolhermos. Não defina esse intervalo egoisticamente em dias e horas, só por você estar ansioso para recebê-lo. Simplesmente permaneça na convicção de que o seu desejo está consumado e ele será cumprido. O tempo é um intervalo puramente relativo, e neste caso ele deve ser ignorado completamente. Esta capacidade de habitar em qualquer ponto do tempo nos permite aproveitar o tempo a favor da nossa jornada para a morada desejada. Agora eu, a sua consciência, vou a um ponto no tempo para preparar-vos um lugar. E se eu for a tal ponto no tempo, para vos preparar este lugar, eu retornarei outra vez ao ponto do tempo de onde parti. E então vos tomarei para levá-lo comigo ao lugar que está preparado, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deixe-me dar um exemplo desta jornada. Suponha que você tem um intenso desejo. Assim como a maioria dos homens que são escravizados pelo tempo, você pode sentir que você possivelmente não poderia realizar um desejo tão grande num intervalo limitado. Mas admitindo que todas as coisas são possíveis para Deus, acreditando que Deus seja o eu dentro de você, a sua consciência de ser, você pode dizer, como João da Silva, não posso fazer nada. Mas sendo todas as coisas possíveis a Deus e sabendo que Deus é minha consciência de ser, eu posso realizar o meu desejo em pouco tempo. Como esse meu desejo será realizado, como João da Silva, não sei. Mas pela lei que governa minha existência, eu sei que será. Isso aqui também é um exercício para a gente fazer. Com esta crença firmemente estabelecida, decido que seria um intervalo de tempo relativamente racional no qual esse desejo possa realizar. Novamente, deixe-me lembrá-lo, para que você não reduza esse intervalo de tempo só por você estar ansioso para receber o seu desejo. Determine um intervalo que seja natural. Ninguém pode te dizer qual é o intervalo de tempo necessário. Só você pode dizer o que seria um intervalo de tempo natural para você. O intervalo é relativo, ou seja, dois indivíduos nunca iriam estipular a mesma medida de tempo para a realização de seus desejos. O tempo sempre está condicionado à percepção do homem sobre si mesmo. Ter confiança em si mesmo, de acordo com o condicionamento da sua consciência, sempre resulta em uma redução do intervalo de tempo. Se você fosse acostumado a grandes realizações, você se daria um intervalo de tempo menor do que um homem acostumado com o fracasso daria para si mesmo realizar um desejo. Se hoje for quarta-feira e você decidiu que seria perfeitamente viável realizar o seu desejo no próximo domingo, então domingo se tornará o ponto no tempo no qual você deverá se projetar. Para fazer essa projeção, você deve sair da quarta-feira e partir para o domingo. Para conseguir isso, simplesmente sinta que é domingo. Comece a ouvir os sinos da igreja,
Comece a sentir a tranquilidade desse dia e todas as coisas que representam o domingo para você, na verdade, acredite que é domingo. Quando isso for alcançado, sinta a alegria de ter recebido aquilo que, na quarta-feira, era apenas um desejo. Sinta a completa emoção de ter recebido e, em seguida, retorne para a quarta-feira, o ponto no qual você, o ponto no tempo do qual você deixou para trás. Fazendo isso, você cria um vácuo na consciência do mover-se de quarta a domingo. A natureza abomina vácuos e se apressa para preenchê-los, formando assim um molde à semelhança daquilo que potencialmente o criou, ou seja, a alegria de ter realizado seu desejo definido. Conforme você retornar para a quarta-feira, você será preenchido com uma alegre expectativa, porque você estabeleceu a consciência daquilo que deverá tomar lugar no domingo seguinte. À medida em que você segue o intervalo de quinta, sexta e sábado, nada te perturbará, independentemente das condições, porque uma vez que você predeterminou o que você será após sábado, esta convicção permanecerá inabalável. Tendo ido antes e preparado o lugar, e tendo retornado ao estado de João da Silva, agora você deve levá-lo com você para o lugar onde você preparou através do tempo, para que ele possa compartilhar a sua alegria com você. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Uau, esse capítulo maravilhoso, hein, gente? Bom, esse exercício vou deixar para a gente fazer. Vou estudar, ver se tem como eu também programar para colocá-lo. Mas consiste em fazer o quê? Entender, dar um destino a essa morada, a esse novo estado de consciência que faz morada na sua presença eu sou. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas, na casa do meu pai, o todo há muitas moradas, e eu acesso essas novas consciências. E eu achei interessante. Então, o que você vai fazer é estabelecer primeiro o que você quer, que para você é possível, porque para mim pode ser que eu consiga manifestar. Vamos supor que eu já seja uma co-criadora consciente que tem muita facilidade em manifestar, em co-criar. E para você seja algo mais difícil, você já tem mais dificuldade de acreditar, tem muitas crenças. O tempo ele pode ser uma limitação muito grande, porque tem gente que manifesta de imediato e tem gente que demora para manifestar. Então você vai estabelecer de acordo com aquilo que é verdadeiro para você. Por exemplo, tem gente que faz ali 100 mil, 200 mil num dia, tranquilamente. Tipo, tem 100 mil para pagar, amanhã eu tenho 100 mil na conta. Tem gente que tem dificuldade de manifestar R$ 1, uma pratinha, né? Amanhã não tem R$ 1 no bolso. Como é que eu vou fazer para pagar tal coisa? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender, né? Tem essas crenças. Então, vamos usar a toalha para lavar os nossos pés e limpar as crenças. E aí a gente determina esse tempo. Então, começa com pequenas coisas. Olha para aquela situação que você quer manifestar. Vamos supor, domingo eu quero sair e ir com a minha família almoçar num restaurante. É isso que eu quero. Eu quero domingo estar almoçando com a minha família num restaurante, experimentando essa tal comida. E aí você fecha os olhos, visualiza você no domingo, como ele falou, os sinos da igreja tocando, aquela manhã de domingo calminha, e você sentindo, você se preparando para ir para o almoço, visualiza você no restaurante com a sua família. E aí, essa é a sua forma de ir criando. E aí você manifestou isso, essa primeira, e você vai vendo como isso é possível para você. E aí você pode ir aumentando aí as suas capacidades. Não que a gente não seja capaz de manifestar tudo que a gente quer, porque a gente está co-criando a realidade o tempo inteiro. Porém, a gente temos as nossas limitações. E nesse capítulo ele está falando exatamente, né, do intervalo de tempo, que é essa lei da germinação. A gente engravida e precisa dos 9 meses para o filho nascer. A mesma coisa, o nosso desejo, ele é criado e ele precisa de um certo tempo, mesmo que seja minutos, segundos, ele precisa desse tempo para que venha, né? Então, é isso. Estabeleça para você esses limites. E faça, né, esse exercício como um teste, vá testando seu poder de cocriação, a sua manifestação, o seu poder eu sou, e vá para o sentir, que fica muito mais fácil da gente cocriar. Aí no capítulo 16 a gente tem o início, o nome do capítulo, que é Deus Trino. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Tendo descoberto a Deus como a essência da nossa consciência de ser, e esta realidade incondicionada e imutável, o eu sou, o nosso único Criador, vejamos agora, Perdão, vou ler aqui de novo essa parte que ficou bagunçada. Tendo descoberto a Deus como a essência da nossa consciência de ser e esta realidade incondicionada e imutável que é o eu sou, sendo o nosso único Criador, vejamos agora por que a Bíblia registra uma trindade como Criadora do mundo. No versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis, se afirma: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. As igrejas se referem a essa pluralidade no discurso, destacando a presença de três presenças no momento da criação: um Deus Pai, um Deus Filho e Deus Espírito Santo. A relação existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas nunca tentaram explicar, pois elas ficam às escuras no que diz respeito a este mistério. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três aspectos ou condições da consciência incondicionada da existência, a que chamamos de Deus. A consciência de ser, que é a consciência da existência, precede a consciência de ser algo. Esta consciência incondicionada, que precede a todos os estados de consciência, é Deus, o eu sou. Os seus três aspectos condicionados, ou as suas três divisões de si mesmo, podem ser melhor descritos desta maneira. A parte receptiva da mente é o aspecto que recebe as impressões e, portanto, pode ser comparado a um ventre ou uma mãe. A parte que faz essa impressão é o macho, ou o aspecto impressor, e, portanto, é conhecido como o pai. A impressão, ao seu tempo, torna-se uma expressão, cuja expressão sempre terá a imagem e semelhança da impressão. E, portanto, este aspecto objetivado é chamado de filho, que dá testemunho de seu pai e mãe. A compreensão deste mistério da Trindade permite àquele que a entende completamente transformar e moldar o seu mundo à sua própria imagem. Deixe-me lhe dar um método para aplicar este mistério na prática. Sente-se calmamente e decida aquilo que você mais gostaria de expressar ou possuir. Depois de ter decidido, feche os olhos e afaste completamente a sua atenção para longe de tudo o que prejudicaria a realização da coisa desejada. Em seguida, assuma uma atitude mental receptiva e se permita imaginar como você se sentiria se você estivesse realizando este desejo exatamente agora. Comece a ouvir como se o tempo falasse com você, dizendo que você é agora aquilo que você deseja ser. Este estado receptivo é o estado de consciência que você deve assumir antes que uma impressão possa ser feita. À medida que este estado de espírito calmo e passivo for atingido, comece a se impressionar quanto ao fato de que você é aquilo que você deseja ser. Reivindique e sinta agora você está expressando e possuindo aquilo que você decidiu ser e possuir. Continue com esta atitude até que a impressão seja feita. Conforme você contemplar ser e possuir aquilo que você decidiu ser e possuir, você vai notar que ao respirar e encher os pulmões de ar, uma alegre emoção percorrerá através de todo o seu ser. Esta emoção aumenta a sua intensidade e à medida que você sentir mais e mais alegria de ser aquilo que você está declarando que você é e possui, então, em uma última inalação profunda, todo o seu ser vai explodir com a alegria da realização. E você vai saber, através deste seu sentimento, que você está impregnado por Deus, o Pai. Assim que a impressão for feita, abra os olhos e volte ao mundo, que há alguns instantes você teve que abandonar. Com esta atitude receptiva que você gerou, enquanto você experimentava ser o que você desejava ser, você, na verdade, estava realizando o ato espiritual da criação. Então, quando você retorna dessa meditação silenciosa, você está impregnado, fecundado, gerando um filho ou impressão, uma criança que foi concebida imaculadamente sem a ajuda do homem. A dúvida é a única força capaz de destruir essa semente ou impressão. Para evitar um aborto espontâneo de uma criança tão maravilhosa, ande em sigilo pelo intervalo de tempo necessário para transformar a sua impressão em uma expressão.
Não conte a ninguém sobre este nascimento espiritual. Guarde o seu segredo dentro de você, com alegria confiante e feliz de que um dia você carregará o filho dessa relação com o Pai ao expressar e possuir a natureza de sua impressão. Então, você conhecerá o mistério sobre o qual Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você saberá que esta pluralidade de deuses, neste caso, se trata dos três aspectos da sua própria consciência e que você é a Trindade, reunida em um conclave espiritual, para que se forme um mundo à imagem e semelhança daquilo que você é consciente de ser. Cada capítulo maravilhoso, né, gente? Então, entendendo essa trindade, entendendo aí a concepção da criação, a gente faz essa técnica que ele deixou, que é deixar um método para deixou um método para aplicar o mistério da trindade na prática, né? A gente isolar ali, trazer para essa parte receptiva, isolando os aspectos daquilo que a gente não quer, né? Trazendo aquele aspecto para as impressões. A parte que faz a impressão é o macho, né? O Deus, é o pai, perdão, e a gente vai fazer essa impressão, e a impressão, no seu tempo, torna-se uma expressão. Olha que incrível. Então, esse é o desvendar aqui da Trindade e fazer esse exercício também é mais um exercício. Nesses últimos 3 capítulos, a gente teve aí um exercício em cada capítulo, hein? Olha que interessante. Então, deixar a consciência nesse estado receptivo, né, que você assume uma impressão. E o que eu achei muito importante, você não falar isso para ninguém, você guardar em segredo. Por quê? Porque quando você conta para alguém, aquela pessoa ela vai estar com as crenças dela, com os bloqueios dela. E ela pode vir trazer e contaminar o seu mundo com aquilo que ela acredita. Né? Dependendo da sua fragilidade, você traz ali o aborto para esse sonho, né? Para essa semente que foi germinada e que está crescendo, você já traz aquele aborto imediato. Então é importante a gente manter nosso silêncio diante daquilo, né? Que a gente quer manifestar e que já está manifestado. E esse exercício aqui é um exercício de manifestação concreto, assim, já se manifestou, né? Aqui a gente tem o capítulo 17 que fala da oração. Quando orardes, vá para dentro do teu quarto e fecha a porta e ora a teu pai ao teu pai que está em segredo, e o teu pai que vê em segredo te recompensará abertamente. Mateus 6, versículo 6. Portanto vos afirmo, tudo quanto pedirdes em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. A oração é a experiência mais maravilhosa que o homem pode ter. Ao contrário das ladainhas diárias da grande maioria da humanidade em todos os cantos da terra, que por suas vãs repetições esperam chegar aos ouvidos de Deus, a oração é o êxtase de um casamento espiritual, ocorrendo no silêncio profundo da serenidade da consciência. No seu verdadeiro sentido, a oração é a cerimônia da união com Deus. Assim como a noiva, no dia do casamento, abandona o nome de sua família para assumir o nome do seu esposo, da mesma forma, quem reza deve renunciar seu nome atual, no caso, a sua natureza atual, e assumir a natureza daquilo pelo qual ele reza. Os evangelhos têm claramente instruído o homem sobre como realizar essa cerimônia da seguinte forma: quando orares, vá para dentro do teu quarto e fecha a porta. E ora a teu pai que está em segredo, e o teu pai que vê em segredo te recompensará abertamente. Ir para dentro do quarto é o mesmo que entrar em uma suíte nupcial. Assim como ninguém além da noiva e do noivo tem permissão para entrar em um quarto tão sagrado quanto a suíte nupcial, na noite da cerimônia de casamento, da mesma forma, ninguém além daquele que reza e aquele a quem a oração é feita, podem ser autorizados a entrar no quarto do momento sagrado da oração. Assim como a noiva e o noivo, ao entrar na suíte nupcial com segurança, fecham a porta para o mundo exterior, então também aquele que entra no momento sagrado da oração deve fechar completamente as portas dos sentidos e deixar o mundo de fora, assim como todas as coisas que o cercam. Isso só é possível quando você desvia completamente a sua atenção para longe de todas as coisas que diferem daquilo com que você agora se relaciona, o objetivo de seu desejo. A segunda fase desta cerimônia espiritual é definida nas palavras: tudo quanto pedirdes em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Conforme você contemplar com alegria e ao ser possuído por aquilo que você deseja ser e possuir, você terá completado essa segunda etapa e, portanto, terá realizado espiritualmente as etapas do casamento e da geração. A atitude receptiva da mente no momento da oração ou do contemplamento pode ser comparada à da noiva,
ou a um ventre. Por isso, este é o aspecto da mente que recebe as impressões. Aquilo que você contempla ser é o noivo, e por isso ele tem o nome ou a natureza que você terá que assumir na cerimônia. E, portanto, é ele quem faz a impregnação, assim você tem que abrir mão do seu nome ou sua natureza atual para assumir o nome ou natureza do seu desejo. Tomado por sua contemplação e tendo assumido o nome e natureza da coisa contemplada, todo o seu ser se emociona com a alegria de ser o que você deseja ser. Esta emoção que atravessa todo o seu ser à medida em que você se conscientiza do seu desejo é a prova que você está tanto casado quanto impregnado. Quando você retornar esta meditação silenciosa, a porta do mundo que você deixou para trás será aberta mais uma vez. Mas desta vez você retornará para o mundo como uma noiva grávida. Você retornará totalmente mudado. Embora ninguém além de você saiba deste maravilhoso romance, porém o mundo verá, em muito pouco tempo, os sinais de sua gravidez, pois você começará a expressar aquilo que você sentiu-se ser no momento da sua oração. A mãe do mundo, ou a noiva do Senhor, é propositalmente chamada de Maria, ou água, pois a água perde a sua identidade quando ela assume a natureza daquilo com que ela se mistura. Maria, da mesma forma, é o aspecto receptivo da mente que deve perder a sua identidade para poder assumir a natureza da coisa desejada. Apenas quando se está disposto a abandonar sua identidade e atuais limitações é que alguém pode se tornar aquilo que deseja ser. A oração é a fórmula pela qual tais separações e casamentos são realizados. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Os dois concordando são você, a noiva, e o objeto do seu desejo, o noivo. Quando este acordo for realizado, um filho dando testemunha desta união irá nascer. Você começará a expressar e possuir o que você está consciente de ser. Orar, então, é reconhecer-se ser aquilo que você deseja ser, ao invés de suplicar a Deus pelas coisas que você deseja. Todos os dias, milhões de orações não são atendidas, porque o homem reza para um Deus que não existe. Se a sua consciência é Deus, então você deve primeiro buscar nela aquilo que você deseja e assumir a consciência desta qualidade desejada. Somente quando isto for feito, as suas orações serão respondidas. Ser consciente de ser pobre enquanto se ora por riqueza lhe trará a recompensa daquilo que você está consciente de ser, ou seja, pobreza. As orações, para serem bem-sucedidas, devem ser afirmações e declarações. Assuma consciência positiva daquilo que você deseja. Com o seu desejo definido, calmamente vá para dentro e feche a porta. Entregue-se ao seu desejo. Sinta-se ser um com ele. Permaneça nesta convicção até que você tenha absorvido a sua natureza e o seu nome, ao declarar e sentir-se ser e possuir aquilo que você deseja. Quando você emergir em um momento de oração, você deve fazê-lo consciente de ser e possuir aquilo que até então você apenas desejava. E aqui a gente finaliza esse capítulo 17, trazendo, né, essas percepções que, assim, parece que tem hora, vai ficando repetitivo, né, gente? Mas tudo aqui está interligado, tudo tem a sua importância. Esse capítulo fala da oração e, né, fala desse momento da gente ir para dentro, em meditação, em pensamento, em calmaria, né? E para nossa consciência, a consciência do eu sou, com aquele desejo definido, deixar que essa noite de núpcias, né, você possa ali assumir a forma, o nome daquela consciência que você quer ser, que é o marido, no caso, né, o homem, nessa relação da cocriação. É realizar uma cerimônia. Quando vai orar, vai para dentro do seu quarto, fecha a porta e já essa oração não é um pedido, não é um mendigar a um Deus que está de fora de você, que é um Deus maldoso, um Deus que é ciumento, um Deus que é punitivo. Não é esse Deus que você vai orar. Você vai orar para aquele Deus que já existe dentro de você, que já está aí, e você vai orar afirmando, declarando ser aquilo que você já é consciente de ser. Que quando você vai para esse momento da oração, quando você se fecha no seu mundo, você já está formando ali, criando aquela mensagem, criando aquela realidade daquilo que você já começa a ter consciência de si, que você já tem consciência de si. Então, quando você vai, você já afirma
Obrigado, Pai, obrigada pela saúde que eu sou. Obrigada, Pai, pela riqueza que eu sou, pela abundância que eu sou. Obrigada. Obrigada por ter, eh, vamos ver um sonho aqui, né? Um sonho como obrigado pela casa. Obrigada pelo financiamento da casa. Obrigado por ter pago todo o financiamento da casa. Não sei se ficaria certo, mas talvez, né, para a gente ir começando, a gente vai observando como se sente, né? Obrigado por ter a casa dos meus sonhos. Obrigado por essa viagem que eu estou fazendo. Você faz a viagem, né? Você fecha os olhos e se imagina lá fazendo a sua viagem para a praia, para quem ainda não conhece o mar, pisando naquela areia fina, né? Pesquisa como que é, como que a aparência da areia do mar, e sente seu pé pisando naquela areia fina, sentindo aquele geladinho das ondas das águas batendo nos seus pés, e você sentindo aquela alegria imensa de estar realizando seu sonho, e fala obrigada por essa viagem. E é assim que a gente vai orar. Não é orar pedindo, por favor, meu Deus, me ajuda a curar esse medo. Não, obrigada, porque eu tenho coragem dentro de mim, eu tenho confiança, eu confio em Deus. Nele, em Deus está a minha salvação, a minha alegria, o meu contento, o meu alívio. Gente, eu estou falando para vocês e para mim, ao mesmo tempo. Eu estou aqui com o meu coração super apertado, ansiosa, com tanta coisa acontecendo no mundo, né? Então, essa noite eu tive assim vários sonhos, acordei muito ansiosa, muito abafada. Já tomei até aqui um remedinho de passiflora para acalmar, para aliviar, para dissolver tudo isso. E acho que esse capítulo veio em tão boa hora. Então, mais uma vez, né, Deus é a nossa confiança, é a nossa fortaleza. E o eu sou dentro de mim é esse Deus caminhando nesse passo a passo. E é assim que a gente vai orando para dentro, não para fora, não para um Deus que a gente tá aqui, sabe, esperando a gente prometer coisas que com um tom de maldade, né? Me promete, me dá as coisas do mundo, como por exemplo, né, sei lá, subir uma escadaria de joelhos ou nada contra. Eu só quero trazer essa expressão do Neville Goddard aqui, que é não ore para esse Deus fora, que você acredita ser um Deus que pune, que é maldoso, que tem mais características humanas do que divinas. Ore para o Deus que está dentro de você e que já sabe todos os caminhos, que já sabe exatamente onde você deve chegar. E nessa plena confiança, quando você se volta para dentro, você fecha os sentidos externos, você fecha seus ouvidos para aquilo que está sendo dito nos noticiários, para aquilo que as pessoas estão comentando na rua. Você fecha os seus olhos para o que está acontecendo de fora e você volta para dentro e fala: em Deus está a minha confiança e aqui eu posso me tranquilizar. Obrigado pela saúde que eu sou. Obrigada pelo amor que eu sou. Obrigada pela vida maravilhosa que eu sou vivendo. E é assim, gente, eu sinto que é essa mensagem. Eu estou muito grata por ter feito essa leitura hoje. É, realmente foi um momento que eu estava aqui precisando. Eu ia fazer mais a leitura do capítulo 18, mas calculei errado aqui. A gente tem ainda, né, já estamos chegando nos 40 minutos, então eu acredito que semana que vem a gente ainda tenha mais duas partes desse livro, né? A sua fé é sua fortuna. E olha que título, né, para esse livro. Sua fé é sua fortuna. Então, repousa na sua fé, na sua confiança. Faça esses exercícios, né? É, vou ver se eu consigo marcar em que ponto. Vou ver, não, vou fazer isso. Eu vou deixar marcado nas descrições o minuto que está o exercício para que você possa fazer, né? E trazer essa manifestação. Por quê? Eu poderia até gravar, até já separei aqui, mas tem um aqui que eu acredito que eu não consigo alcançar esse exercício gravado. Eu acredito que ele tem que ser um exercício mais espontâneo, dentro do seu tempo. Mas vamos ver. De toda forma, eu vou deixar a descrição aqui, o ponto em que está o exercício para você fazer e exercitar aí a sua cocriação, manifestadora dentro de você, cocriadora, consciente da sua realidade. Olha que maravilha, que libertação essa para gente, né? Eu crio a minha realidade conscientemente. Eu tenho consciência do que eu estou criando e eu tenho consciência de ser corajosa, forte,
confiante, resiliente, porque o Deus está aqui dentro. E eu sou o que Deus é, eu sou o que eu sou. Muita gratidão. Fez sentido para você? Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, comenta aqui para mim. Se você é novo, está chegando agora, tem toda uma caminhada aqui para trás em outros áudios vídeos, né? Acompanha toda a leitura, porque você não chegou à toa aqui. Né? Você veio por um chamado da sua alma. Então escuta tudo que der para ouvir, aquilo que for fazendo sentido, e juntos e juntas a gente vai caminhando. Se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente aguarda por você aqui no nosso próximo audiolivro dessa leitura transformadora. Um beijo grande, Carol Diamond aqui, me despeço. Fiquem com Deus.